Olá, pessoal! Vamos hoje falar um pouquinho aqui de geografia e nessa parte de geografia nós vamos falar sobre agricultura e pecuária. Sem a agricultura e a pecuária, nós não podemos viver, porque a agricultura é a parte da cultura dos grãos, né, dos alimentos, e a pecuária é o que cuida dos animais. Só que com o passar do tempo, essa houve uma modernização muito grande da agricultura e da pecuária, né? A mecanização dessas atividades agrícolas, tá? E isso ocorreu a partir da década de 1950. Só que de forma mais intensa aconteceu em laboratórios, tá? Só que isso na década de 60, aqui no segundo parágrafo, houve uma revolução verde financiada pelo grupo Rockefeller em Nova York e teve a intenção de aumentar a produção de alimentos para acabar com a fome do mundo. E isso aí surgiu, só que não deu certo, né? Porque cada lugar tem um tipo de solo, um tipo de clima, então precisou se adaptar, né? Fazer com que essa revolução verde desse certo. E houve países como aqui embaixo, que vocês estão vendo, ó, como Brasil, México, Índia, que não conseguiram fazer a revolução verde, né? Eles passaram a produzir cereais e esses cereais eram exportados, quer dizer, levados para os países ricos, como Estados Unidos, Canadá e a União Europeia. E o que acontece? Como vocês estão vendo aqui nas figuras, né? Muita coisa não foi mecanizada, né? Nós chegamos na década de 1980, aqui no município de São João da Barra, ainda é, né? A plantação de cana-de-açúcar ainda era manual, tá? Ainda era manual. Então, com a chegada aí, tá? Da pecuária, a pecuária também, a grande pecuária, os pecuaristas, né? Quem cria gado, o gado bovino, que são bois, né? Os caprinos, os equinos, a parte de aves, né? Ele tem que ser trabalhado em confinamento. O que é confinamento? Preso. Então, para ser preso, para ele engordar mais rápido e com isso eles serem vendidos, tá? Por um preço bom. Então tá aí, olha, suíno, ovino, o caprino, o equino, o muar, que são as mulas, os jumentos, que é asinino, e a pecuária, ela pode ser extensiva ou intensiva. Aqui eu falei para vocês, né? A primeira é chamada intensiva. A extensiva, ela é usada com métodos tradicionais. Então, é aquele gado que come capim ainda, né? Então, só o capinzinho aí não dá, bebe aquela aguinha, não tem ração, não tem os sais para ser colocados. Então, é só para dar aquele leitezinho e pronto, acabou. Agora, quando é a pecuária intensiva, já é aquela que usa aqueles recursos tecnológicos,
o gado é limpinho, ele é preso, ele só fica comendo o tempo todo só para engordar, comendo, bebendo água, e a produtividade dele é muito grande. Tem um acompanhamento de médicos, veterinários, e acaba que esses donos, eles têm um gasto enorme, mas também ganham bastante, tá? Tem gado que é para o corte, né? E tem um gado que é para fabricação de queijo, de leite, de laticínios, né? E já tem outros animais que já são utilizados também para matéria-prima, como o couro, para fazer roupas, sapatos, cintos e outras coisas mais, né? Então, vejam como é interessante a pecuária e a agricultura. E aqui vocês estão vendo na imagem 1 e a imagem 2 e que vão responder. Depois eu explico para vocês, porque esse é um vídeo explicativo, tá? E aí nós chegamos aos meios de transporte ao longo do tempo. Bom, na geografia, os meios de transporte, eles não podem ficar parados. De acordo com a necessidade do ser humano, o tempo passou a ser necessário que ele se mudasse, fosse de um lugar para outro, através da rapidez. Então, para chegar a essa rapidez, de acordo com o tempo, foram inventadas muitas coisas. Um exemplo mais extraordinário, como diz aqui no segundo parágrafo, foi a expansão marítima, né? O descobrimento aqui das nossas terras. Já chegou no século XIX, o trem se tornou um transporte muito popular. Já depois, já não eram mais veloz o trem, né? E ficou, assim, muito suscetível a roubo. E aí começou o transporte marítimo, através de barcos, né? E logo aqui nesse parágrafo foi criado o primeiro automóvel na Alemanha, em 1886. Foi por Carl Benz, né? O primeiro carro, né? Da Mercedes-Benz, né? Das Mercedes-Benz. E uma das maiores revoluções do transporte aéreo foi a invenção do avião, né? Que foi feito por Santos Dumont, esse brasileiro que voou em Paris com seu 14 bis, né? Então, aqui tem algumas atividades que eu vou explicar depois, tá? E é isso por enquanto de geografia, ok? Então, pessoal, vocês já sabem que a gente volta com mais atividades.